informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 30 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Polícia prendeu dupla e recuperou meia tonelada de agrotóxico furtado. Governo investiu 481 milhões do Fundersul em obras no ano passado. Governo do estado vai recuar na cota zero do peixe. A cada mês, 3 pessoas foram resgatadas do trabalho escravo em Mato Grosso do Sul. Mato-grossense é multado pela PMA após transporte irregular de 108 quilos de peixes. E o preço do bezerro subiu em Mato Grosso do Sul. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A quinta-feira terá sol com muitas nuvens durante o dia em Dourados e região. Haverá períodos de tempo nublado com chuva a qualquer hora, com algumas pancadas que podem ser fortes. Calor de 32 graus. Atenção, produtor rural e você apaixonado por picapes. Escolha a melhor picape do Brasil, a única que dá 5 anos de garantia. É comparar e levar. Nova Ranger XLS diesel automática a partir de 125.900 à vista. E nova Ranger XLT diesel 4x4 automática completona de 179 por 153.759. É bônus de 25 mil nas concessionárias Ford. No trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 170 pela arroba do boi gordo a prazo, mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda R$ 160 no friboi a prazo e também no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 42 e a de soja a R$ 75, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Brasil vai exportar gergelim para a Índia e passará a importar sementes de milho daquele país. O intercâmbio entre os dois países foi anunciado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Levo para o Brasil um ganho, que é a abertura das exportações de gergelim do Brasil para a Índia,
grande produtor desse grão. O Brasil vai poder contribuir suprindo a demanda de gergelim, o que é importante para uma nova cultura que o Brasil vem desenvolvendo, afirmou a ministra. Em compensação, o Brasil importará sementes de milho da Índia. Estamos abrindo para a Índia as exportações de semente de milho, levando tecnologia indiana para o Brasil. Isso será muito importante para o começo da cooperação entre nossos governos, disse a ministra. Um homem de 51 anos e outro de 25 foram presos anteontem em Maracaju, acusados de furtar agrotóxico em fazendas do município, que é o maior produtor de soja de Mato Grosso do Sul. 2 armas e 525 quilos de agrotóxico foram apreendidos em ação conjunta da DEFRON, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, do SIG, o Setor de Investigações Gerais de Dourados, e de policiais civis de Maracaju. A investigação que levou à prisão da dupla começou após onda de furtos a propriedades rurais de Maracaju. Segundo a DEFRON, que tem sede em Dourados, os furtos ocorreram devido ao alto valor comercial dos defensivos agrícolas. Policiais da DEFRON e do SIG de Dourados estão auxiliando a Polícia Civil em Maracaju nas investigações e esperam nos próximos dias identificar e prender outros ladrões. Os 2 homens presos que moram em Maracaju foram localizados anteontem à tarde e confessaram o crime. Na casa do acusado de 51 anos, os policiais apreenderam uma carabina de caça calibre 17 equipada com luneta e um revólver calibre .357. Foram apreendidas ainda 46 munições intactas e 2 deflagradas. Além do furto, o homem foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Os policiais também identificaram o receptador dos bens furtados e na casa desse terceiro homem envolvido, na cidade de Rio Brilhante, as equipes recuperaram os 525 quilos de agrotóxicos levados da fazenda em Maracaju. Em 2019, o governo do estado investiu 481 milhões de reais em obras e serviços de infraestrutura com recursos do Fundersul. De acordo com o secretário estadual de governo, Eduardo Riedel, a maior parte do fundo foi usada para a manutenção das rodovias estaduais. Temos um volume de recursos muito importante focado na manutenção das estradas estaduais, um investimento em torno de 250 milhões, citou o Riedel após reunião de prestação de contas na manhã de terça-feira. São mais de 8 mil quilômetros de estradas estaduais que temos que estar permanentemente trabalhando para manter em condições de tráfego em função das safras e em função do movimento econômico de Mato Grosso do Sul como um todo, disse o Riedel. Ao todo, o governo arrecadou 658 milhões para o Fundersul. Além do recurso aplicado em obras e serviços de infraestrutura, 176 milhões foram repassados para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A pressão de pescadores e do setor turístico pode alterar o decreto da cota zero em Mato Grosso do Sul. O governo do estado deve afrouxar as regras que estariam em vigor em fevereiro. Reclamações de pescadores profissionais, de empresários do setor turístico e do Ministério Público Federal levaram a novo estudo e ainda nesta semana devem ser anunciadas mudanças do decreto que alterava as regras do transporte do peixe. A expectativa é de que agora seja liberado um peixe da espécie nativa de qualquer peso, mas com limite de tamanho, além de 5 piranhas. O teor do novo decreto é mantido ainda em segredo pela equipe do governo, mas as flexibilizações na legislação já são dadas como certas, visando atender o setor pesqueiro. O dourado seguirá protegido por meio de lei, mas o pacu e o pintado poderão ser capturados. Haverá mudanças nos tamanhos mínimos e máximos dessas espécies nobres. A cota mensal para pescadores profissionais deve ser mantida em 400 quilos por mês. Um dos motivos que fez o Estado recuar é a ameaça de nova investida do Ministério Público Federal contra o projeto, por se tratar de pesca em rios federais.
Ao menos 42 pessoas foram resgatadas no trabalho escravo em 2019 em Mato Grosso do Sul, média de 3 casos e meio por mês, de acordo com o painel de informações e estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil. O número é quase 4% das 1.554 pessoas que estavam na mesma situação em todo o Brasil no período. Destes 42 casos aqui no estado, 6 estabelecimentos foram fiscalizados, como carvoarias. O total de verbas rescisórias recebidas pelos trabalhadores somou R$ 53.622. Em 2018, não houve registro de trabalhador escravo resgatado aqui no estado. Um macaco da espécie bugio foi encontrado escondido dentro de uma churrasqueira em uma casa nas regiões das Moreninhas, em Campo Grande, na tarde de terça-feira. Os moradores se surpreenderam com a presença do animal no local. Segundo a Polícia Militar Ambiental, é muito raro encontrar um macaco dessa espécie na cidade. O animal aparentava estar em boas condições de saúde e tinha 80 centímetros de altura e cerca de 1,5 m de comprimento, da cauda à cabeça. Ele foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS, onde passa por exames que vão apontar se tem condições de retornar à natureza. Um homem de 44 anos e morador em Sinop, Mato Grosso, foi autuado em R$ 20 mil por transporte irregular de pescado que continha espécies de dourado e piracanjuba, que estão com a pesca proibida em Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar Ambiental foi quem fez a apreensão e autuação após um chamado da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com os policiais ambientais, o infrator estava carregando peixe das espécies dourado, pintado, pacu, piapara, curimbatá, piracanjuba e bagre. Segundo o homem, ele teria praticado a pesca e captado os peixes no Paraguai, mas não apresentou nenhuma comprovação ou documentação de legalização. Todo o pescado foi apreendido pela PMA, que comprovou a irregularidade no transporte, e o infrator foi multado em R$ 20.207. O IMASU, o Instituto de Meio Ambiente do Estado, deve julgar a infração após o homem apresentar a sua defesa. Os autos da infração serão encaminhados também para o Ministério Público de Dourados, que deve apurar sobre possível crime de pesca e transporte com pescado pego de forma predatória. A Polícia Militar Ambiental multou um proprietário rural em R$ 21 mil pelo desmatamento sem autorização ambiental em Iguatemi. Os policiais fizeram uma fiscalização no local e descobriram que o proprietário havia desmatado quase 2,5 hectares. O fazendeiro desmatou a área de Mata Atlântica, um bioma que é protegido por lei sem autorização ambiental. Árvores com mais de 1 metro de circunferência foram arrancadas por máquinas. As atividades foram interditadas na fazenda. O infrator de 45 anos foi multado em R$ 21 mil. A pouca oferta tem dado força aos preços no mercado do gado de reposição em Mato Grosso do Sul. Nos últimos 12 meses, houve alta de 22%, considerando a média de todas as categorias pesquisadas pela Scott Consultoria. A maior valorização ficou para o bezerro de ano, de 7 arrobas e meia, 25% a mais que em janeiro de 2019, quando estava cotado em R$ 1.358 e atualmente está a R$ 1.700. As categorias mais jovens, bezerro de ano e de desmama nelorados, tiveram maior valorização, 23,09%. Na média, comparados aos 20% das categorias mais zeradas, média entre o boi magro e o garrote anelorado, no mesmo período. O ano de 2019 foi de crescimento para a fruticultura brasileira. O setor alcançou a marca de 16% de aumento em volume e 8,5% em valor nas exportações de frutas. Foram exportadas mais de 980 mil toneladas, comparadas a 848 mil em 2018. Destaque para as principais frutas vendidas lá fora, como manga, com aumento de 30%, melão 27%,
uva 19% e limão 10%. Melancia, banana e abacate também apresentaram crescimento considerável no volume exportado. A receita saltou de 790 milhões de dólares em 2018 para 858 milhões em 2019. As exportações de carne de frango in natura devem fechar o mês com alta nos preços da tonelada embarcada e também no volume quando comparado ao mesmo mês de 2019. Em volume, até o dia 24, o Brasil embarcou 223.500 toneladas. Com 17 dias úteis no período, a média diária de embarques é de 13.100 toneladas, 11% maior que a média registrada em janeiro de 2019, de 11.800 toneladas por dia. Em valores monetários, as exportações somam na parcial deste mês 368 milhões e 700 mil dólares. O total registrado para o mês de janeiro em 2019 foi de 408 milhões. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Projeto de lei inclui peixe na merenda escolar. A Câmara dos Deputados analisa uma proposta que coloca os pescados e seus derivados no cardápio da alimentação escolar pelo menos uma vez na semana. Segundo o autor da proposta, o deputado Luiz Nishimori, do PR do Paraná, o consumo de peixe é um hábito saudável e o consumo nas escolas pode impulsionar a indústria pesqueira nacional. No Brasil, o consumo de peixe por habitante é de 10 quilos ao ano, abaixo do que a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, define como ideal, que são de 12 quilos. Já a média de consumo de peixe mundial é ainda maior, 20 quilos ao ano por habitante. Nishimori destaca o potencial de desenvolvimento da indústria pesqueira nacional. Ele também é autor de outra proposta que atualizaria normas industriais e sanitárias no setor, superando alguns entraves na cadeia produtiva de pescados. A indústria pesqueira e aquícola nacional tem um grande potencial para desenvolvimento no país, que possui extensa costa litorânea e também ampla disponibilidade de recursos hídricos em rios, lagos e represas. Entretanto, há entraves que dificultam o melhor aproveitamento do potencial aquícola e o pesqueiro nacional. A proposta do deputado Luiz Nishimori está sendo analisada em conjunto com outra, que em vez de pescado, inclui a carne suína na merenda escolar, também uma vez por semana. O autor do projeto, o deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, afirma que acrescentar a carne de porco na refeição dos alunos valorizaria os aspectos nutricionais do produto, além de incentivar os suinocultores locais. As duas propostas serão analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça antes de serem votadas em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Naum Giló. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.